Uma vez escolhido o texto, precisamos estudá-lo. E o melhor período para se estudar a palavra de Deus é pela manhã, quando a mente está aberta e o corpo descansado. Se você tem um horário de trabalho diferente, ou você produz melhor em horários diferentes, então use isso, valorize isso, para que você tenha aí condições de fazer o melhor estudo possível daquilo que você irá anunciar e pregar. Um outro ponto importante é a oração e a leitura bíblica, que devem ocupar o primeiro lugar nas atividades diárias do pregador. Isso falou-á um vencedor dentro do ministério da pregação. Então, você deve orar e meditar nas Escrituras, meditar neste texto diariamente, até o dia de você, então, anunciá-lo ao seu auditório. Isso nós chamamos do período de incubação. Quanto tempo seria necessário para elaborar uma pregação? Há muitas divergências. Alguns mandam ler o texto mais de 10 vezes, outros até mais de 20 vezes. Outros dizem que você não pode elaborar um sermão com menos de 8, 10 horas. A realidade é que cada pessoa tem uma habilidade, mas pela própria experiência e consultando outras pessoas, um sermão ele requer um tempo de incubação de pelo menos 8 horas de estudo, de pesquisa, de dedicação para a sua boa elaboração, para a sua clareza e dentro do aspecto didático da sua elaboração. Então, nós vamos entender isso, pois com a habilidade desenvolvida, alguns conseguem fazer em menos tempo, outros demoram mais tempo, mas é real o desafio da elaboração de uma pregação, pois o período de incubação vai depender de cada um de nós e do desafio do texto que temos pela frente. E um outro ponto é a questão da duração do sermão. Professor, mas como eu vou gastar esse tempo de 6, 8, 10 horas na elaboração e depois eu pregarei no máximo 30, 40 minutos de um sermão numa pregação? Bem, meus irmãos, o tempo, a duração da pregação, ela é relativa ao ambiente, à liturgia, ao costume e à cultura. No Brasil, em média, nós temos aí 30 a 40 minutos de pregação. Mas isso varia de região também. Há algumas regiões que o sermão tem duração de até 1 hora. Então nós precisamos tomar os devidos cuidados para a nossa prédica não ser cansativa. Então, um bom estudo do texto, ele vai dar a você condições de falar sobre aquele texto com toda a profundidade que ele tem e, acima de tudo, aplicar a realidade do seu ouvinte. Então nós devemos observar esse aspecto do estudo, esse aspecto da incubação do sermão, da sua elaboração, para que a sua duração possa ser um tempo prazeroso para quem irá te ouvir. Ainda temos alguns conselhos para você de como estudar um texto, visando extrair dele uma mensagem, uma pregação. Então, faça sempre uma oração antes de começar a leitura. Ou seja, esta oração ela é realmente necessária, inspiradora, para que você peça ao Espírito Santo que abra a sua mente, o seu entendimento, para extrair o significado daquele texto. O segundo ponto que nós temos aí é ler várias vezes o texto. O contexto próximo, o contexto remoto, para que você tenha uma melhor compreensão daquilo que você irá analisar, pois o texto fora do contexto só serve de pretexto. Então precisamos entender bem esse aspecto. Depois, um outro aspecto importante é consultar no mínimo 2 ou 3 traduções da Bíblia na sua língua ou em outra, se possível. Então, nós temos a versão revista e atualizada, que é uma das mais utilizadas. Nós temos a NVI, que é a nova versão internacional. Nós temos a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, que também está sendo muito utilizada. Então, leia pelo menos essas 3 versões para que você possa entender melhor algumas palavras que muitas vezes você não consegue entender numa versão, na outra estará mais clara para você. E também consulte vários comentários teológicos, eles são um grande auxílio para esclarecer fatos aparentemente obscuros. E um
ponto importante é você primeiramente ler o texto, tentar fazer essa compreensão do texto antes do comentário teológico, pois muitas vezes a pessoa vai diretamente para o comentário e depois ela já traz os pressupostos do comentarista. Então, procure tirar as suas ideias do texto e depois comparar com o comentarista para que você tenha então assim essa perspectiva de comparação, ver onde você concorda ou discorda, os pontos principais daquela passagem. E os requisitos para se considerar um bom texto que nós temos aqui é o quê? Ser analisado à luz do seu contexto. Independente do texto, ele foi dado dentro de um contexto, e o contexto é importante dentro desta interpretação do texto. Depois, um outro ponto importante aqui que nós temos é que o texto deve ser usado em seu sentido original sempre que possível. Ou seja, a história foi dada dentro de um aspecto que nós podemos o quê? Observar, dialogar com o texto, sentir o texto, viver o texto. Não precisamos extrair coisas que muitas vezes não estão no texto, que o pregador fica, na nossa linguagem, forçando o texto, pois o texto não está dizendo aquilo. Na nossa prática, aqui na matéria, nós vamos falar melhor sobre isso. Um outro ponto importante aqui é ser conveniente com o propósito da reunião. Então, escolha um texto adequado àquela reunião. Se aquela reunião tem já um tema, já tem um texto proposto, então estude aquele texto, medite naquele texto, busque o melhor dentro daquele texto para expor aos irmãos. E por fim, nós temos aqui que o pregador deve observar a interpretação do seu texto com cuidado, especialmente os textos mais difíceis, os textos alegóricos, merecem essa atenção especial da parte do pregador. E para encerrar aqui, para se considerar um bom texto, eu quero deixar com vocês esses aspectos de bom senso, de cuidado, de temor a Deus, para que você faça uma interpretação coerente, você escolha um texto adequado para a sua ministração. Um texto que você buscou em oração, buscou em Deus, que você estudou, preparou para então fazer a composição do seu sermão. Uma vez que nós estamos estudando esse aspecto da composição do sermão, e nós já vimos então que a base da nossa pregação é a Bíblia, a palavra de Deus, já vimos aí como escolher um texto e os devidos cuidados na escolha e na sua interpretação. Depois já vem o próximo passo, que é a introdução do sermão. Na introdução, o foco é o que? Chamar a atenção do seu ouvinte. Ou seja, nós precisamos na nossa introdução mostrar claramente para ele qual será a nossa abordagem, o que iremos fazer durante aquela pregação. E para isso nós podemos usar algumas espécies de introdução. Uma introdução direta, uma introdução indireta ou uma introdução abrupta. A direta está relacionada a um aspecto ligado ao texto. Pode ser uma introdução diretamente conectada ao seu tema principal. Ou pode ser uma introdução indireta, que não está diretamente ligada, mas tem relação com o seu tema ou com o foco, o alvo da sua pregação. E também pode ser uma introdução abrupta, onde você vai simplesmente passar rapidamente, abruptamente por ela, a fim de focar e demonstrar aquilo que você gostaria na sua pregação. Um outro ponto importante aqui é entender então como apresentar a introdução. Ou seja, ela pode ser direta, indireta, abrupta, e você pode usar alguns recursos aqui nessa apresentação. Ou seja, você pode apresentá-la mediante generalização, ou seja, trabalhar de maneira geral. Você também pode trabalhar mediante a oposição. O que seria isso? Seria o aspecto da introdução em contraste. Um exemplo: o foco do seu sermão é amor, e você então começa falando sobre algo relacionado à inveja, ao ódio, a esses aspectos que contrastam, que fazem oposição
ao amor. Então isso é bem interessante na elaboração e para chamar a atenção do seu ouvinte. Você também pode usar uma ilustração, que são excelentes também para serem colocadas na introdução, ou mediante a narração de um testemunho, que seria uma outra maneira muito comum de se iniciar e de se tratar da introdução, e também mediante a apresentação de fatos, ou seja, fatos do dia a dia do seu país, da sua cidade, da sua realidade, ou mesmo do mundo. Isso então traz ao seu ouvinte algo atualizado, algo interessante, que será abordado dentro daquele tema, dentro daquela pregação. Uma outra preocupação é com o lugar da introdução. A introdução é feita, geralmente, logo após a leitura do texto e antes da transição. Alguns pregadores, porém, preferem colocá-la antes do texto a ser lido. Isso aqui é muito simples. Muitos preferem iniciar a sua introdução, ler o texto, e outros preferem ler o texto bíblico e depois, então, fazer a sua introdução. Não confunda a introdução com os cumprimentos. Quando você chega na igreja e fala, eu saúdo os irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, ou graça e paz. Isso ainda não é a introdução, é a saudação apenas. Então, você decide a melhor posição da sua introdução. Ela só não pode ser feita de maneira desprovida ou despreparada para não causar ali um constrangimento. Então, observe aqui, eu vou falar agora algumas fontes de introdução para você ser bem criativo. O texto que você vai pregar, ele pode ser a fonte da sua introdução. O contexto também do texto pode te dar a sua introdução, tá? O tema, os fatos históricos e atuais, os fatos do cotidiano dos seus ouvintes, os jornais, as revistas, os livros, a internet, e você deve usar então alguns desses fatos ou um desses fatos para elaborar a sua introdução. Então, às vezes você começa com uma frase de efeito. Às vezes você inicia o seu sermão falando de um acontecimento recente ou de um acontecimento histórico, fazendo menção a algum fato. Então, você tem várias fontes de introdução e você deve variar o seu modelo de introdução, de sermão para sermão, de pregação para pregação. Pois muitas vezes nós somos o quê? Somos tentados a usar apenas aquele modelo que nós mais gostamos, que mais sentimos bem. E isso então faz com que a gente fique viciado simplesmente naquele tipo de introdução. Mesma coisa toda semana, toda pregação. Então o povo observa e você então deve mudar a sua introdução utilizando essas outras fontes. E o que fazer na introdução? Nós temos aqui alguns conselhos. Prepare a sua introdução com antecedência. Apresente com segurança e firmeza. Se você começar o seu sermão, a sua pregação com insegurança, gaguejando, com excesso de nervosismo, você irá prejudicar a sua prédica. A introdução também deve ter uma preocupação com a brevidade e com a clareza. Não conte uma história complexa que exija muito do seu ouvinte. Você deve lembrar que você está atraindo. Também observe o tamanho, a duração de cada argumentação na sua introdução e não fale na sua introdução aquela argumentação que você irá usar no desenvolvimento do seu sermão, aquela argumentação principal. Às vezes nós somos tentados também a soltar antes dessas argumentações e quando chega lá no ponto que deveria ser falado, você já usou e não causa o mesmo impacto que você imaginou. Qualquer dúvida, faça contato conosco pelo e-mail ead@sprbc.com. Nós estamos à sua disposição. Também não se esqueça de fazer as tarefas e as leituras do nosso ambiente virtual.